aqui é o Jack e nós estamos nessa aula de número 70 aqui na comunidade Homens Fortes. É uma alegria muito grande, vocês estão aqui dentro do meu escritório, na minha casa, e eu quero falar com vocês. Eu já estou há muito tempo para fazer essa aula e ela vai ser bem simples, tá? Eu vou apresentar os 20 livros que mais impactaram a minha vida. E eu vou chamar ela de uma biblioteca básica de todo homem forte, tá bom? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, pegasse papel e caneta, ouvisse e anotasse. Por quê? Qual é a ideia disso? Eu vejo que muitos homens, eles querem ter uma vida espiritual, eles vêm me perguntar para mim, o que tu leu? O que impactou a tua vida? O que mudou a tua vida? E eles, de certa forma, se você está aqui na comunidade, você talvez queira fazer esse caminho que eu fiz aí. E esses companheiros aqui, eles foram uma bênção, né, na minha vida. Provavelmente, essa lista ela vai mudar com o passar dos anos. Então, hoje, com 39 anos de idade, essa é a lista que eu passo para vocês, né? Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e eu creio que isso aqui é uma boa base para você começar uma biblioteca, né? Então, eu sempre pergunto para os homens das igrejas que eu vou pregar qual é o tamanho da tua biblioteca, né? Isso diz muito sobre um homem. Nós temos aí homens que possuem muitos gastos com televisão, com videogame e não gastam com livros, né? Então, tem até uma frase muito comum que diz que você tem que ver se a biblioteca do garoto, do rapaz, é maior do que a televisão dele. Isso tem que ser em conta, né? Não importa o tamanho da sua televisão, eu creio que se você é um homem piedoso, sua biblioteca vai ser maior, tá bom? Então, vamos lá, direto ao ponto. Eu quero começar, eu vou começar os primeiros livros aqui, foram os primeiros livros também que eu li na minha vida cristã. E eu creio que vai ser uma benção aí. Primeiro livro que eu quero indicar aqui é O Peregrino, tá? E casualmente essa edição aqui, ilustrada, foi a edição que eu li em 1998, tá? Esses 3 primeiros livros que eu vou apresentar para vocês, eu sinceramente não sei qual deles eu li primeiro, mas eu sei que eles foram os primeiros livros. Então, eu apresento o primeiro livro aqui como O Peregrino. Ele é do John Bunyan, tá? Aqui é da editora Mundo Cristão. John Bunyan foi um pregador batista e ele esteve preso, se não me engano, 12 anos, tá? E isso aqui é uma alegoria da caminhada, da jornada do cristão até o reino celestial. Esse livro ele é emocionante. Spurgeon leu esse livro 100 vezes durante toda a sua vida. E, enfim, né, eu amo, eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Eu gostaria muito, né, estou até pensando em fazer uma turma aqui na Vintage de estudo desse livro, tá? Então, primeira indicação aí para você começar a montar a sua biblioteca, eu quero indicar esse livro. Ele poderia muito bem ser o primeiro livro da biblioteca de do homem forte, tá bom? Então, é isso, ok? Vamos lá. Segundo livro que eu quero indicar para vocês, eu tenho aqui a versão, uma versão remasterizada, uma versão moderna, né, dele, Heróis da Fé. Eu não sei aí, Michael, se está pegando bem por causa desse hot stamping aqui, tá? Então, livro do Orlando Boyer, editora CPAD. Esse livro ele foi uma bomba na minha vida. A biografia, né? Ele diz assim, ó, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Deixa eu me lembrar. Eu vou falar a frase aqui. Faz muitos anos que eu não abro esse livro, né? Eu já li ele 2 vezes. O Soluço de 1 bilhão de almas. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui é a apresentação, né? Dele. Deixa eu ver se essa frase tá aqui. O soluço de 1 bilhão de almas. Aqui atrás também. Soluço de 1 bilhão de almas. É a primeira frase do livro. Impactante demais, tá? E aqui ele vai contar, você vai ficar familiarizado com a história desses heróis da fé. Então ele vai falar, para vocês terem uma noção aqui, deixa eu achar o sumário aqui. Então, Martin Lutero. O legal aqui é que ele coloca João Bunyan, Jonatas
Edwards, João Wesley, né? O Boyer era um americano e com certeza ele estava tentando contextualizar aí esses testemunhos para o Brasil, né? George Whitefield, Davi Breiner, Guilherme Carey, Christmas Evans, Henrique Martin, Adoniran Hudson, Carlos Finney, muito bom, George Miller, David Livingstone, João Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, muito bom, ficou até meio latino, né? Pastor Ricci e o Moody, né? Então, quero indicar para vocês ele com muita alegria. Esse livro, ele impactou minha vida. E quando o meu pastor, meu primeiro pastor, o pastor Manuel, ele pegou o meu livro e tinha uma oração minha na última página do livro. E eu escrevi assim: se o Senhor usou a Moody e a Spurgeon, o Senhor me pode usar também. Que, se não me engano, era a oração que Moody fazia citando Spurgeon, tá bom? Então, Heróis da Fé. Terceiro livro, eu tenho ele em várias versões, e essa aqui é a versão que eu li. É o livro Torturado por Amor a Cristo, capa extremamente forte. Aí tu imagina, Michael, quando eu cheguei com esse livro, a minha mãe, eu com 15 anos, lendo esse livro, com essa capa, minha mãe não era crente. Tu imagina o desespero da minha mãe, né? Então, ele é do Richard Humbran. A editora aqui, eu nem me lembro. Aqui nem tem editora. Deixa eu ver aqui, gente. Editora A Voz dos Mártires. AD Santos Editora. Isso. Então, esse livro do Richard Humbran vai falar sobre a vida dele na Romênia comunista. Esse livro, ele é brutal. Vou ler a parte de trás aqui. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob a força das pancadas. Eram colocados em refrigeradores, celas refrigerantes, tão frias que se formava uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto, davam um sinal e os guardas nos tiravam, e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas células congeladoras, e isso repetidamente, descongelar e depois congelar, até 1 ou 2 minutos antes da morte, e então descongelar novamente. Isso continuava indefinidamente. Até hoje, algumas vezes, não suporto abrir um refrigerador, ok? Então, Torturado por Amor a Cristo. Esse livro impactou a minha vida. Essa capa talvez você não consiga ela, mas ele tem diversas versões aí, editoras. Procura com esse título que você vai achar no Mercado Livre ou em um sebo, tá bom? O quarto livro que eu quero indicar para vocês, essa aqui é a versão antiga, na verdade. Na verdade, essa aqui é a minha primeira obra teológica que eu tive. Eu ganhei ela do meu líder na fé, que era o André, tá? Ela custava R$20. Cara, isso em 98, 99. Era muito dinheiro. E ela não aumentou muito de preço, isso que é interessante. Essa aqui é a versão antiga. Agora ela é um pouquinho mais fina. Ela não é tão tijolinho assim. E ela é mais comprida, tá? É a Pequena Enciclopédia Bíblica do Orlando Boyer, que é o mesmo autor do Heróis da Fé. Bom, o interessante dessa Pequena Enciclopédia Bíblica é que ela é um dicionário, ela é uma concordância, uma chave bíblica e um atlas bíblico. Ela é extremamente reduzida. Mas vou dizer para vocês, eu tenho dicionários bíblicos muito mais caros, muito mais modernos, e às vezes alguns termos eu só acho aqui, entende? Ela é bem completa, bem simples. Para um primeiro material teológico, ela é fenomenal. E eu vou dizer que eu uso ela até hoje. Pode ver que ela tá gasta aqui, ó. Ela tem 24 anos. Essa Enciclopédia Bíblica do Orlando Boyer. Também, eu acho que é pela CPAD também. Deixa eu ver aqui. Aqui, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Pindamonhangaba.
tem um evangelista veterano em Madrasta na Índia, isso que é clássico na abertura dela, né? Enfim, quero indicar aí para os homens. Continuando, tem o quinto livro aí que foi um impacto brutal na minha vida, que é o Reformição, tá? Do Driscoll. Esse livro, eu mandei colocar essa capa dura nele. Esse livro é fenomenal, da editora Tempo de Colheita. Esse livro foi o que me impulsionou a plantar a Vintage, ok? Esse livro eu já li mais de uma vez também, eu amo esse livro. Esse livro é fabuloso, ele é profético, ele é empolgante, ele é encorajador para quem quer ser um homem de Deus, pregar o evangelho e falar a mensagem de uma forma que as pessoas entendam. Reformição, como levar a mensagem sem comprometer o conteúdo. Então, aqui o Driscoll ele está juntando os dois conceitos de reforma e missão. É como se ele estivesse reformando a missão, ok? Então, é demais. Ele vai fala sobre a tríade da cultura, do evangelho e da igreja e como que isso se relaciona, tá bom? Leia. O sexto livro é como se fosse o lado B do Confissões, que é do Reformição, que é Confissões de um Pastor da Reformição. Duras lições de uma igreja emergente missional, também é do Driscoll, pela editora Tempo de Colheita. Esse livro, ele é emocionante demais, ele é mais o interior do Driscoll, ele vai contar coisas muito íntimas dele, pecados, problemas, erros que ele cometeu como pastor, enfim, mas esse livro transborda a graça de Deus, tá bom? Ele é lindo, ele é empolgante, enfim, ele é demais. Ele é demais. Aqui, lendo a indicação do Dan Kimball aqui atrás, é demais, por favor. Eu peço que você leia esse livro logo após ler o Reformição. Esses dois livros eles me impulsionaram muito para a plantação da Vintage. Ok? Sétimo livro agora, que é o livro... esse livro é demais. Do Darren Patrick, que partiu. O Darren Patrick, para mim, ele é o Thorin do Hobbit, né? Ele é o Escuro de Carvalho. Esse cara aqui, esse homem foi uma bênção na minha vida. Uma bênção. Fiquei muito mal quando ele faleceu. Mas, enfim. Esse livro aqui, O Plantador de Igreja, o Homem, a Mensagem e a Missão. Muito do que eu penso no que envolve plantação de igreja, muito do que eu falo, na verdade a maioria das coisas vem desses livros, e esse livro aqui, ele tem um lugar, assim, mais alto na minha prateleira, no meu coração. Esse aqui é um presente que eu ganhei. Ele vai falar sobre o homem, né? O homem resgatado, o homem chamado, o homem qualificado, o homem independente, o homem habilidoso, o homem que pastoreia e o homem determinado. A mensagem, uma mensagem histórica, uma mensagem que resulta em salvação, uma mensagem centrada em Cristo, uma mensagem que expõe o pecado, uma mensagem que estilhaça os ídolos. A missão, o cerne da missão, compaixão, a casa da missão, a igreja, os meios da missão, contextualização, as mãos da missão, o cuidado, a esperança da missão, transformação da cidade. Esse livro, ele é brutal. Editora Vida Nova, compre, leia, devore, tá bom? Impactou muito a minha vida. Eu terminei a leitura desse livro aqui chorando muito, muito, muito. Eu me lembro até hoje, eu estava sentado na loja de móveis da tia da minha esposa e estava fechada a loja, eu estava sentado num sofá lá e eu terminei a leitura desse livro chorando muito, 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 muito. Foi muito impactante. Vamos lá, oitavo livro, Formador de Heróis, do Dave Ferguson. É interessante que o Darren Patrick, na propaganda desse livro aqui, ele cita o Ferguson. Não sei se tu te lembra, Michael. Ele cita quando o Ferguson fala assim, sabe qual é o seu problema, Darren? É que eu tenho um sonho maior para sua igreja. Aqui, ó, Formador de Heróis. Quando esse livro foi lançado em português, eu estava na conferência do CTPI, que o Ferguson veio e pregou aqui no Brasil e lançou em inglês. O nome desse livro é Hero Maker, né? Em português, O Formador de Heróis. Eu tenho até hoje aqui o meu guardanapo com o meu sonho, plantar 2.000 igrejas no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Se você comprar esse livro, você vai entender o porquê disso.
tá bom? Meu livro é todo marcado, eu preciso reler esse livro. Ele é impactante demais, demais, demais. Ele é encorajador, ele, enfim, se você ama missões, se você ama o empreendimento do reino de Deus, cara, esse livro é pra você, tá bom? É isso. Vamos lá. Nono livro. Esse livro aqui é uma indicação do Mark Driscoll. É o único livro sobre masculinidade que o Driscoll indica no seu site. Ele tem uma lista de livros que ele indica. E esse livro aqui, já adianto para você, vai ser difícil de você achar ele. Antes que eu me esqueça, tá? Esse livro aqui, Editora Palavra, tá bom? Do Dave Ferguson. Então, voltando, esse livro do Huggs aqui, Disciplinas do Homem Cristão, ele é fabuloso. Editora CPAD, tá? Bem difícil de achar. Aqui, o Maicon, ele comprou os últimos livros, eu vendi para os homens da igreja. Tá bem difícil de achar, mas dá os teus pulos. Eu tô indicando. Eu iria atrás, né? Eu, não sei, venderia meu rim, talvez. Esse livro, ele é fabuloso para homens. Para homens. Ele é fabuloso, fabuloso, tá? Várias aulas que eu dei na Homens Fortes foi com base nesse livro. Continuando. 10º livro, O Marido Federal, de Douglas Wilson, ok? A liderança bíblica no lar. Aí eles botam essas capas aqui, né? Essas pessoas feias na capa. Editora Cleary, tá? Centro de Literatura Reformada. Esse livro, gente, ele é... Todo homem tem que ler esse livro. Todo homem tem que ler esse livro do Douglas Wilson, do Doug, tá bom? Esse livro é simplesmente fenomenal. E ele não é um livro grande, tá? Ele tem 135 páginas. É um livro que tu lê aí em 2 cagadas. É demais esse livro. Meu livro é todo marcado. Ele vai falar sobre como que a liderança federal... O que é o marido federal, né? As pessoas... Federal quer dizer representativo. A federação, né? O Brasil, ele é uma federação, então ele é um país que ele tem os seus representantes. Então o marido federal é o marido que representa, que é o cabeça, né? Que ele representa essa família diante de Deus. Deus trabalha durante a história com liderança federal, né? Ou seja, Adão era nosso líder federal, Jesus é o nosso líder federal, é aquele que representa. E dentro da casa, o marido, ele é o líder federal, aquele que representa, né? Outros vão dizer que não existe o sacerdócio, né? O homem não é o sacerdote do lar. É sim, gente, é sim. O homem, ele executa dentro da casa o tríplice ministério de Cristo, né? Óbvio, de uma forma bem reduzida, né? O homem, ele é essa parábola de Jesus dentro de casa, ou deveria ser. Aí quando o homem não está presente, né? O homem também está liderando pela ausência, ok? Nós vemos os efeitos da ausência desse homem dentro desse lar, ok? Então, liderança federal. 11º livro, o Deleitando-se na Trindade. O que acontece? Eu dei esse meu livro. Editora Monergismo, tá? Do Michael Reeves, né? Então, enfim, eu gostaria que você comprasse esse livro. Quando eu li, assim, ele subiu um topo de, cara, meus livros preferidos da minha vida. Então, Deleitando-se na Trindade é simplesmente fenomenal, tá bom? Eu não tenho o meu aqui, eu dei pro meu pai na fé, Pastor Daniel. Vamos lá, 12º livro, O Poder Através da Oração, de E.M. Bounds. Bom, deixa eu explicar para vocês. Aqui vocês estão vendo aqui o Diário de um Peregrino, Diário do Peregrino. Isso aqui é uma capa de couro. Como o livro do Bounds, ele é muito bom, eu achava... Tipo, vocês podem ver que eu tenho uma sina com capa, né? Então eu tenho um problema muito grande que as editoras do Brasil, elas botam umas capas muito ruins. Então, alguns livros, tipo livros do Jonathan Edwards, eu mandei botar capa dura, né? Livro do Keller, livro do Driscoll, eu mandei botar capa dura. Por quê? Porque são livros importantes. Eu queria uma capa de couro aqui para esse livro do Bounds. E uma curiosidade, aqui no meio, então eu mandei encapar, né? Essa aqui era uma capa de uma agenda minha, eu mandei tirar e botar aqui, que era uma capa boa. O que vocês estão vendo? Tem uma divisão aqui no meio. O que eu fiz? Esse livro é tão bom que eu comprei ele nas 2 versões. Ele tem uma versão, deixa eu ver aqui, a primeira. O primeiro nome é Poder pela Oração.
tá? Editora Vida. O segundo nome é O Poder através da Oração, Editora Batista Regular. Bom, é o mesmo livro, são versões diferentes, tá bom? Eu li as duas versões, eu já li a versão online. Você pode ir no site da Monergismo, digitar lá EM Bounds, Poder da Oração, Poder através da Oração, e botar no Google, vai vir a versão em PDF gratuita. Não é aqui pirataria, vai vir a versão gratuita, você pode baixar e ler esse livro, tá bom? Ele é simplesmente fabuloso. Né? Aquela frase, né? Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. É desse livro. Eu tenho também aqui, ó, mas daqui não é uma indicação, vocês podem ver que aqui, se vocês pesquisarem sobre o Bounds, ele vai ter uma série de vários pequenos livretos. Eu mandei encadernar todos os livretos em um tijolinho para mim, tá bom? Então, eu gosto muito do Bounds. Para ler antes de orar é fenomenal. Não consigo orar, pastor, eu tô desanimado para orar. Enfim, lê o Bounds. Né? Adoça a boca com Bounds que você vai orar. Ok? 13º livro, Daniel Nash, Prevalecendo com Deus em Oração. Esse livro aqui é uma indicação de um amigo meu, editora Impacto. Ele, na verdade, não é nenhum livro, ele é brochura, né, gente? Ele tem exatamente 30 páginas. Talvez semana que vem eu faça aí uma live com vocês, lendo, comentando os capítulos dele, e eu creio que vai ser uma benção. Esse livro aqui, meu, ele é muito impactante. Quem é Daniel Nash? Era o companheiro de ministério de Charles Finney. Eu sei que muitos calvinistas torcem o nariz quando falam de Finney, ok? Mas eu gostaria que você tivesse a mente um pouquinho mais aberta para ler esse livro. Todos os homens deveriam ler sobre sobre homens que prevaleceram em oração, que tiveram, que continuaram, que avançaram em oração, tá? E esse livro aqui, ele é simplesmente brutal. Editora Impacto. Cara, ele tá uns R$4 esse livro. É ridículo, de tão barato. Tá bom? Vamos lá, 14º livro. Um livro do também nosso autor Michael Reeves. Esse livro aqui é uma espécie de biografia sobre o Spurgeon. Ele é fabuloso, editora Monergismo. O nome dele é Spurgeon, Sobre a Vida Cristã, Vivificado em Cristo, de Michael Reeves. Então, Michael Reeves é um escritor fabuloso, inteligentíssimo, e falando sobre o príncipe dos pregadores, cara. Então, é brutal. Compre, leia, tá bom? É uma benção. Uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. O nosso 15º livro é Conselhos para Obreiros, aí da pena do Spurgeon, tá bom? Quero indicar para vocês esse livro aqui. Ele não é um livro grande, ele tem 157 páginas. Ele é um dos melhores livros sobre a obra de Deus para obreiros. É como se você estivesse sentado com o Spurgeon e ele dando conselhos para vocês. O capítulo 4, Gigantes e Anões, assim, deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo 4, página 31. Spurgeon, ele tá muito on fire nesse livro aqui. Ele tá louco, assim, né? Vamos lá, olha essa frase aqui dele. Se a igreja ainda tivesse entre os seus membros uma raça de heróis, se nossas operações missionárias fossem realizadas com a bravura santa que marcou a igreja dos primórdios, se pudéssemos trazer de volta os apóstolos e os mártires, ou mesmo Carey e Hudson, que milagres seriam feitos? Temos produzido uma raça de duendes e, de modo geral, nos contentamos com isso. Olha o que ele diz. Existia um clube de baixinhos em Londres, cuja qualificação para a aceitação no hall de membros era não ter mais de 1,5 metros de altura.
aqueles anões tinham a convicção, ou fingiam ter, de que estavam mais perto da perfeição de masculinidade do que os outros, argumentando que os homens primitivos tinham sido muito mais gigantescos do que as espécimes atuais. E, consequentemente, o caminho da evolução era crescer cada vez menos. Sendo assim, à medida que a espécie humana fosse se aperfeiçoando, os indivíduos se tornariam tão diminutos quanto eles. É possível criar um clube de cristãos semelhantes em Londres. Sem nenhuma dificuldade, pode-se atingir um enorme número de membros, pois é muito comum a ideia de que o nosso cristianismo anão é, afinal, o padrão, e muitos até acham que os cristãos mais nobres são espalhafatosos, fanáticos e de sangue quente, enquanto nós somos contidos porque somos sábios e indiferentes e inteligentes. Devemos acabar com essa bobagem. Velho, Spurgeon, editora Vida Nova, Conselhos para Obreiros, o príncipe dos pregadores orienta os ministros da igreja. Ok? Vamos lá. 16ª indicação. É isso. Aqui são 3 volumes do Spurgeon. Ok? Essa aqui é a versão antiga, editora PES. E chama-se Lições aos Meus Alunos. Tá bom? Homilética e Teologia Pastoral. Então, aqui, velho, o Spurgeon vai literalmente abrir o peito, e eram as aulas que ele dava no seminário dele, né? Ele, que nunca teve um seminário formal, ensinava no seu seminário, na sua escola para pastores, escola para obreiros, tá? Volume 1. O volume 2, na minha opinião, é o melhor, tá bom? O volume 2 é o melhor de todos, e o volume 3, tá bom? Essa aqui é a versão antiga da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, tá? É demais, é sensacional esses 3 volumes aqui do Spurgeon, tá bom? Vamos lá, seguindo 17º, um livro sobre casamento do Driscoll, ok? Que é, em português o nome dele é Amor, Sexo, Cumplicidade e Outros Prazeres a Dois. Em inglês é Real Marriage, ou Casamento Real, Casamento de Verdade, né? Acho bem mais legal em inglês. É uma curiosidade, o prefácio dele é pela Ana Paula Valadão e do Gustavo Bessa. É interessante. Editora Thomas Nelson. Esse livro, ele é muito, muito bom. Muito direto, muito honesto. Sobre casamento. Você tem que ler sobre isso. Então, assim, o primeiro livro para você ler sobre isso seria esse livro. Leia com a sua esposa. Ele vai ser fabuloso. O Driscoll escreveu junto com a esposa dele. Então, é Mark e Grace Driscoll. Escreveram juntos. E, cara, demais esse livro. Demais. Me ajudou muito na série Em Cântico dos Cânticos. Tá bom? Vamos lá. 18ª indicação. Estamos chegando no final, gente. É uma Bíblia de Estudo, pastor. Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Óbvio, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, ela é a versão em português da Bíblia de Estudo ESV, ou English Standard Version. Acho que é assim que fala, tá bom? Que é a Bíblia dos Reformados Americanos. Então, aqui tu vai ter estudos do Grudem, do Piper, do Carson e de tanto. Isso aqui demorou mais de 10 anos para ser feito, tá bom? E eles pegaram a Bíblia, a nossa versão, a Nova Almeida Atualizada, e eles colocaram os estudos dessa Bíblia de Estudo ESV nessa Bíblia aqui, tá? Então, ela tem a mesma diagramação da Bíblia americana, é igual. Essa capa, ela não é de couro, essa aqui é uma imitação, é a primeira que eu tive. A minha capa de couro, a capa de couro da casa, tá ali embaixo. Eu sou tão fã dessa Bíblia que nós temos 4 dessas Bíblias aqui em casa, tá bom? Então tem uma aqui no meu escritório, a Thalita tem uma dela, igual essa aqui, e nós temos uma que nós usamos no culto para fazer alguma consulta, se há uma dúvida muito urgente, a gente usa essa Bíblia. A do culto, ela é de couro, capa de couro, né? E eu tenho uma na igreja também. Então, na minha sala, no meu escritório, eu tenho também uma Bíblia dessa. Então, eu amo demais. Essa, na minha opinião, é a melhor Bíblia de estudo do mundo, tá bom? Não é só do Brasil, né? Então, vamos lá. 19ª indicação. Teologia Sistemática, do Wayne Grudem, o livro azul, né? Editora Vida Nova. Pode ver que o meu tá todo detonado, tá tudo desgraçado aqui, né? Tem até os meus desenhos aqui, ó. Quando o livro é muito bom. Tem uma tulipa aqui. Cara, demais. O meu tá todo marcado, todo destruído. Eu li todo esse livro.
A Thalita também leu tudo, né? Se você ler, eu li com os obreiros a teologia sistemática do Grudem. Se você lê a teologia sistemática do Grudem em 5 páginas por dia, você lê ela em 6 meses. E casualmente, eu botei essa meta com os obreiros, e casualmente esse é o formato que o Piper indica, né? Eu não sabia que o Piper indicava a leitura do Grudem 5 páginas por dia, e ele indica essa mesma forma que eu li. E tem até um texto do Piper muito interessante falando exatamente sobre isso. O rapaz manda uma mensagem para ele dizendo assim: Piper, eu estou afundado na pornografia, blá, blá, blá. E o Piper disse: eu te desafio a ler a teologia sistemática do Grudem, 5 páginas por dia, durante 6 meses, e tu ainda continua preso na pornografia. Conhecimento de Deus. Tá bom? O meu curso, Haja Como Homem, que é um curso de teologia sistemática dentro da comunidade Homens Fortes, ele é baseado na sistemática do Grudem. Bom, última indicação, a 20ª indicação, né? Então é um comentário bíblico, você precisa de carne, né? Ninguém cresce só com suco. Então tá aqui o comentário bíblico, não sei se vai aparecer aí, Michael, se não bota mais pra cima, ok? Então é o comentário do Matthew Henry pela editora CPAD, mas tem que ser o comentário completo, são 6 volumes. Tem o comentário de um volume só, não presta. É uma edição. Esse aqui é original, tá bom? Esse aqui tem que estar todo o comentário. Então, aqui tá tudo misturado meu, tá? Porque eu tirei da prateleira ali, eu tô usando um dos volumes. Tem uma traça aqui, ó, satanista. Sabe aqui? Tá? Então, enfim, essa obra aqui, um conhecido meu, ele estava na igreja do Mark Dever, e eles estavam fazendo um intensivo lá na Capital Baptist Church, acho que é isso. Eles estavam fazendo um intensivo lá e perguntaram pro Mark Dever, né, o homem das 9 marcas ali, perguntaram para ele assim: qual o melhor comentário bíblico para um pastor? Na hora, ele estava numa mesa grande, ele jogou todos os livros no chão, assim, bem teatral, assim. E ele ficou só com o do Matthew Henry na mesa, e ele diz: livre-se todos e fique com o Matthew Henry. Fique com o Matthew Henry, tá? O Matthew Henry viveu no século XVIII, se não me engano. Esse aqui é o comentário preferido do Spurgeon. Acho que não preciso falar mais nada, né? Acho que é o comentário que o Spurgeon usava, tá bom? Era ele que o Spurgeon lia. Outra coisa, o George Whitefield fazia o desjejum dele pela manhã com um grego do Novo Testamento, e o devocional era feito com o Matthew Henry. Ele leu todo o Matthew Henry, tá bom? Conselhos meus para usar o Matthew Henry. Toda vez que o Matthew Henry falar sobre a palavra, ele botar assim: observe, veja bem, preste atenção, tu sublinha que é ali que ele vai te dar o ouro, tá bom? Então tu vem lendo, quando ele botar assim: observe, 2 pontos. Tu já sublinha, porque é ali que tem o ouro. Toda vez que o Matthew Henry fala observe, no meu comentário vai estar sublinhado. Toda vez que ele falar isso, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que isso aqui sirva de modelo. Isso aqui sirva para você startar aí a sua biblioteca, ou se você já começou, você adquirir esses livros, estudar esses livros. Em oração, eu creio que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Tem que dar algum anúncio, Michael? É isso aí. Então, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Valeu.